O vídeo de hoje vai ser bem legal, pessoal, porque a gente vai apresentar para vocês os resultados dos testes que a gente fez até agora com a novíssima televisão da Samsung, modelo Q65C, que acabou de ser lançada neste ano de 2023. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre a qualidade de imagem, do som, do sistema operacional, vamos falar um pouco sobre o desempenho com jogos de videogame e vamos mostrar, inclusive, imagens comparativas com uma televisão do ano passado, que no caso é a Q60B da própria Samsung, para ver ali se a gente teve ou não alguma evolução. E vamos direto aqui para a qualidade de imagem dessa televisão, mas antes lembrando, pessoal, que a TV que está aqui atrás de mim, a Q65C, a gente comprou com o próprio dinheiro do canal para trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Então, se vocês já puderem ir apoiando o vídeo, dando gostei, olhando aqui embaixo para ver se vocês realmente estão inscritos no canal, a gente agradeceria muitíssimo mesmo, porque não é nada fácil ficar indo atrás dessas televisões, especialmente quando a gente tem que comprar com o próprio dinheiro, mas enfim, contamos aí com o apoio de todos vocês. Em relação à qualidade de imagem, a gente tem aqui basicamente uma televisão de entrada que entrega alguns plus pra gente. Por exemplo, é uma televisão de resolução 4K com suporte para HDR10 Plus e ao mesmo tempo é uma televisão com tecnologia QLED, tecnologia essa que ajuda a televisão a entregar melhores cores pra gente e um número maior de cor ali na tela. E vale a pena pontuar que a tecnologia QLED de fato funciona, fazendo com que a televisão consiga entregar pra gente melhores cores se comparado, por exemplo, a uma televisão que não fosse QLED. Inclusive, a gente separou algumas imagens comparativas ao lado de uma televisão de 2022, que, como eu comentei anteriormente, é a Q60B da Samsung. E eu gostei do resultado da comparação, porque apesar de ter sido uma comparação simples que a gente fez, usando a configuração padrão das duas televisões, deu para perceber que a TV Q65C de 2023 consegue entregar mais brilho pra gente, e o fato dela conseguir entregar esse brilho a mais, inclusive dava uma ressaltada em algumas cores, fazendo com que a imagem em vários momentos ficasse mais atraente se comparado a Q60B de 2022. E se por acaso você vai utilizar a televisão para ver filmes e séries, eu até já posso dar uma dica aqui para vocês, porque apesar dela ter essa vantagem no brilho, o que dá uma ressaltada legal em relação à qualidade da imagem, eu percebi que em algumas cenas mais escuras a televisão estava com um pouco mais de dificuldade para contrastar mais algumas partes da imagem, por exemplo, uma parte mais escura para uma nem tão escura assim. Então, na hora que você estiver assistindo a um filme, uma série que é mais escura, eu recomendo que vocês vão na configuração da televisão e abaixem ali um pouco a configuração detalhe das sombras, abaixem ali para -1 ou para -2, que já dá uma melhorada legal em relação a isso. Inclusive, se você fizer essa configuração e gostar, você já pode deixar a televisão sempre nessa configuração, tá? Não precisa ficar só alterando isso numa cena escura. Então vai ali numa cena escura, faz o teste. Pelo menos eu achei legal, eu provavelmente usaria ali no -1, só toma cuidado para não abaixar demais isso, tá? Porque se você abaixar ali para -3, -4, você vai começar a escurecer demais regiões de sombra, e isso não vai ficar legal porque você vai perder detalhes na cena, mas enfim, fica a dica para vocês. Ainda sobre a qualidade de imagem, eu sei que muitas pessoas têm dúvidas sobre as seguintes questões. E o nível de preto, como é? É bom ou não é? E será que a televisão tem problemas de vazamento de luz? Em relação ao nível de preto, a televisão faz um bom trabalho, especialmente por ter um painel do tipo VA. No entanto, ela não possui nenhum tipo de recurso de escurecimento local. Ou seja, o trabalho dela é bom, mas também não fica acima da média se comparado a outras TVs de painel VA. Ou seja, é um nível ali ok de painel VA. E falando agora em relação à questão do vazamento de luz, essa é uma característica que infelizmente pode variar de unidade para unidade. Então, se vocês comprarem a mesma televisão que a gente, pode ser que seja um pouco diferente da nossa. Enfim, de qualquer forma, em relação ao modelo que a gente comprou e está testando aqui, ela sim tem um pouco de vazamento de luz, especialmente nos dois cantos inferiores, como vocês conseguem ver através dessas imagens. Inclusive, até recomendo que vocês aumentem um pouco o brilho da tela de vocês nesse momento, porque assim fica mais fácil de ver esse tipo de questão. E vamos lembrar aqui que essa questão de vazamento de luz é algo que dá pra gente identificar quando a gente está usando a televisão em um ambiente escuro e quando o conteúdo que a gente está assistindo também é mais escuro, como por exemplo esses exemplos que a gente está mostrando aí agora para vocês. Em relação ao ângulo de visão, devo confessar que a televisão me surpreendeu, porque TVs de painel VA geralmente não tem assim um ângulo de visão muito bom, mas para um painel VA, sem sombra de dúvidas, a Q65C faz um trabalho que eu classificaria como muito bom. Mesmo assistindo lateralmente, a gente consegue ali ter uma qualidade legal nas cores. Tudo bem que não é o mesmo nível de um painel VA, muito menos de uma televisão OLED na questão do ângulo de visão. No entanto, já testei várias outras TVs de painel VA que estão muito longe da qualidade do ângulo de visão dessa daqui. Mais uma vez, não vão criando expectativas muito grandes, porque é um ângulo de visão de um painel VA, mas diante de outras TVs que eu já testei, dá pra dizer sim que o trabalho dela aqui é bem legal. E antes de continuar aqui com o vídeo, passando
passando as informações sobre a televisão, queria dar uma dica super rápida para vocês, que é o seguinte, pessoal. Se vocês estão pensando em comprar uma televisão nova e querem pagar barato, querem economizar dinheiro, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que uma televisão aparece com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, e é totalmente de graça para entrar e participar do grupo. O link vai estar aqui embaixo, então a gente fica monitorando várias lojas e sempre que aparece uma oferta interessante a gente sempre avisa para vocês. Enfim, o link vai estar aqui embaixo, aguardamos vocês lá. Vamos falar agora sobre a qualidade sonora da TV, e aqui a gente tem uma potência de 20 watts, que é o mesmo basicamente do que todas as outras televisões de entrada entregam pra gente. Inclusive a TV Q60B do ano passado, que a gente usou no comparativo anterior aqui no comecinho do vídeo, também tinha um som de 20 watts. No entanto, tem uma notícia positiva aqui, que é o seguinte: apesar dessa nova versão ter a mesma potência da Q60B do ano passado, a nova versão tem um som que é mais alto, com melhor qualidade, e o som também entrega um pouco a mais de grave se comparado à Q60B do ano passado. Então aqui a gente teve uma evolução e eu fiquei bem satisfeito com isso. Eu estava com medo de ligar as duas televisões ali e ter o mesmo resultado pela configuração ser igual, mas na prática isso não aconteceu. A televisão evoluiu na qualidade sonora, não é nada assim super incrível, mas é legal ver que a televisão evoluiu em relação a isso. E o que falar em relação ao sistema operacional dessa televisão? Aqui a Samsung colocou o sistema Tizen, que é o sistema que a Samsung já vem utilizando há bastante tempo em suas televisões. É um sistema bem completo em termos de aplicativo e pelo menos nos testes até agora a televisão não travou em nenhum momento e também não mostrou nenhum momento assim de lentidão muito exagerado, algo que a gente vê em algumas outras televisões de entrada. E vale a pena pontuar que a televisão tem comandos de voz, com assistente de voz ali da Alexa e também da Bixby, que é a própria da Samsung. E ainda sobre o sistema operacional, eu queria mostrar rapidinho aqui na prática ele funcionando para vocês, então vamos lá. Primeiramente, existem duas formas para a gente acessar algumas configurações aqui da televisão. A primeira, e a que eu mais utilizo, pelo menos aqui nos testes, é clicando nesse botão aqui da engrenagem, que tem uns botãozinho colorido. Eu clico nele, vai aparecer essa barra aqui na parte de baixo, daí eu dou um clique para cima e aqui vai aparecer várias opções diferentes onde eu posso estar clicando. E só mostrando aqui algumas mais interessantes para vocês. Aqui na primeira opção a gente tem a possibilidade de dividir a tela em duas, por exemplo, espelhar a tela do celular em um lado e assistir a televisão no outro, ou então assistir a televisão e ao mesmo tempo espelhar a tela do notebook, por exemplo. Outra opção interessante é essa aqui do relógio, onde eu consigo colocar a televisão para uma espécie de cronômetro. Então aqui tá 30 minutos, quer dizer que a televisão daqui 30 minutos vai desligar sozinha, e aqui existe já outros minutos para colocar, 60, 120 minutos, 180, e o legal é que depois que a gente coloca aqui nessa opção, a gente consegue ver de fato o número abaixando. Então daqui 10 minutos, por exemplo, não estaria 180, estaria 170, então a gente também consegue fazer esse acompanhamento. A gente também consegue aqui mudar a qualidade da imagem, colocar no padrão, no eco, no filme, Filmmaker Mode, dinâmico e voltar aqui para o padrão. São algumas configurações rápidas que a gente consegue alterar aqui nessa TV. E outra coisa que eu achei legal é aqui no final, que eu consigo mudar a ordem dos ícones. Por exemplo, aqui por último a Samsung colocou a configuração de imagem geral, que é algo que eu uso muito aqui na televisão, então é meio chato ter que ficar indo sempre até o final para acessar essa configuração. No entanto, eu consigo vir aqui, edição na lista, e consigo vir aqui e mover e colocar isso lá para frente, Daí assim fica mais fácil de acessar as configurações que eu mais utilizo aqui na televisão. Ainda sobre o sistema operacional, clicando aqui no botão de casinha do controle remoto, a gente é levado diretamente para o menu principal da TV, que é aquele menu que tampa a tela inteira. Sei que algumas pessoas não gostam tanto, mas enfim, vamos lá. E aqui no menu a gente consegue acessar os principais aplicativos da televisão, como Netflix, Prime Video, Disney Plus, YouTube, entre outros, por exemplo. E uma coisa que eu acho legal aqui na televisão é o Samsung TV Plus. Não sei se todo mundo conhece, mas é basicamente um aplicativo que permite que a gente assista canais de televisão a cabo diretamente pela internet. Então não tem que colocar cabo, não tem que colocar antena, nada do tipo. Vou até mostrar para vocês, a gente consegue clicar e diretamente a gente já consegue ter acesso a vários canais em português, sendo bem interessante, E ainda eles são divididos, por categoria. Se tu tiver criança em casa, tu vem aqui, clica no infantil e automaticamente já vai selecionar aqui os principais canais infantis com desenho e esse tipo de coisa. Eu até posso passar aqui rapidinho, vocês podem ver que tem bastante coisa. Tá passando aqui Bob Esponja, por exemplo, vamos ver se tá passando mesmo. Assistir agora. Enfim, deve estar na propaganda agora aqui do desenho, mas enfim, é um recurso legal que permite que a gente assista a televisão sem necessariamente precisar fazer nada, sabe? É um aplicativo
que já está aqui na TV. Vale a pena mencionar, no entanto, que não esperem aqui uma qualidade de imagem em 4K nesse aplicativo, tá? A qualidade de imagem não é muito boa na maioria dos canais, mas ainda assim é interessante já ter na televisão, e lembrando que é um recurso aí gratuito da TV. E outra coisa legal sobre o sistema operacional é que aqui em cima, ó, a gente tem a área de jogos, que já tem suporte oficial para o aplicativo do xCloud, do Xbox, que permite que a gente jogue jogos de Xbox via internet sem a necessidade de precisar de um console físico e sem nem mesmo a necessidade de precisar instalar o jogo aqui na televisão, já que tudo é feito pela internet, e é um diferencial legal aí para o público gamer. E falando em público gamer, vamos falar aqui um pouquinho sobre a experiência com jogos de videogame. Até vou clicar aqui no PlayStation 5. Esse Play 5 que está aparecendo aqui é porque o Play 5 está conectado através da porta HDMI da televisão, tá? Por isso que apareceu esse ícone aqui. Já o ícone do Xbox é daí do xCloud para você jogar via internet. Enfim, vamos falar agora um pouco sobre jogos de videogame. Em relação a isso, a televisão ela é bem básica, pessoal, mas tem algumas coisas interessantes, então vamos lá. Ela é básica por quê? Porque ela tem uma taxa de atualização de 60 Hz, não 120, como muitas pessoas estão procurando, e ela não tem suporte para recursos como VRR e HDMI 2.1, por exemplo. No entanto, ela tem um diferencial legal que é o seguinte: se eu segurar aqui, ó, esse botãozinho de play aqui no controle remoto, ó, se eu clicar e ficar segurando, aqui na parte de baixo vai aparecer um menu gamer especial que me dá aqui algumas funções extras. Por exemplo, eu posso vir aqui e mudar rapidamente entre vários padrões de imagens diferentes. Obviamente que eu posso mexer coisinha por coisinha se eu quiser, mas é legal ter isso aqui, que já dá uma facilitada também para um usuário ali que quer alguma coisa mais ágil, sabe? Outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Jogo Motion Plus, que é bem interessante, que basicamente funciona da seguinte forma: ó, a gente tem um desativado, mas tem o nível 1, o nível 2, e funciona assim. Se você estiver jogando um jogo a 30 quadros por segundo, por exemplo, que são aqueles jogos que não são tão fluidos assim para um usuário que é mais exigente, se você vier aqui na televisão e colocar no nível 2, esses jogos que rodam a 30 quadros por segundo vão ter a aparência de rodarem um pouco mais fluidos na tela. Eu testei já em um jogo e de fato funcionou, deu para ver que ficou um pouco mais fluido em jogos que rodam ali a 30 quadros por segundo, e achei legal que eles já colocaram aqui embaixo essa opção para ser bem fácil de ser acessada. A gente também tem a opção aqui, ó, de colocar uma mira na tela, ó. Não sei se vocês conseguem ver, acredito que sim. Enfim, algumas coisinhas aqui como vocês estão vendo. De qualquer forma, sobre jogos de videogame, se vocês quiserem, a gente pode fazer mais testes no futuro, inclusive comparando com outras televisões na mesma faixa de preço, para ver ali qual é melhor, qual apresenta ali as maiores diferenças ali para jogos de videogame, os maiores pontos positivos. Então, se vocês quiserem, é só comentar aqui embaixo que a gente traz esse conteúdo aí no futuro para vocês. Falando agora em relação ao controle remoto da televisão, nesse ano de 2023 a Samsung deu uma diferenciada se comparado aos anos anteriores. O controle na realidade é quase que idêntico, com a diferença que nesse ano a Samsung fez um controle menorzinho e também mais fino. Devo confessar para vocês que eu não curti tanto assim esse novo visual, porque me parece simplista até demais, sabe? Mas enfim, o importante é que na prática ele funciona tão bem quanto os controles anteriores, e vale a pena mencionar que ele continua com um diferencial de utilizar, ou no caso não utilizar pilha. Ele funciona sem pilha, ele carrega via energia solar, então tu pode deixar ali na janela carregando com o sol batendo nele, ou então você pode deixar assim na sua casa mesmo, que a própria luz da lâmpada já serve para carregar o controle, ou então você consegue utilizar aqui via cabo USB, se você preferir carregar dessa forma. A gente já utilizou várias televisões da Samsung que funcionam dessa forma e de fato a bateria dura aí por bastante tempo. Falando agora em relação ao visual e ao acabamento da televisão, aqui a gente tem um acabamento mais simples, basicamente todo de plástico, com uma televisão com uma base central aqui no meio e não aquelas bases laterais com os dois pezinhos. Enfim, em relação à construção geral, é uma construção simples, bem parecida aí com as versões anteriores. E sobre o visual da televisão, a parte mais impressionante, digamos assim, é o fato dela ser extremamente fina, muito mais fina se comparado a várias televisões de categoria mais intermediária ou até mesmo televisões mais top de linha. Então é algo legal aqui na televisão, mas que ao mesmo tempo dá um certo receio, sabe? Porque é uma televisão de entrada tão fina que ao mesmo tempo que é legal, chega a dar um medinho na hora de mexer e tudo mais, mas enfim, é uma característica legal
para estar mencionando aqui. Mas enfim, pessoal, acho que esse vídeo aqui já está ficando mais longo do que eu imaginava. A ideia aqui era entregar para vocês os resultados dos testes que a gente fez até agora na televisão, mas pelo que eu percebi, esse vídeo aqui se transformou quase que na análise completa dela. Faltou ainda alguns detalhes, talvez para alguns usuários mais exigentes, mas se vocês quiserem ver mais conteúdos dessa televisão, especialmente comparações ao lado de outros modelos, não esqueçam de comentar aqui embaixo no campo de comentários. Mas se fosse para fazer aqui um resumo geral em relação ao que eu estou achando da televisão, pelos testes que a gente fez até agora, eu estou gostando da televisão, especialmente depois que eu coloquei no lado da Q60B e vi que de fato ela evoluiu, como a gente mostrou aqui no decorrer desse vídeo, como em algumas características ela se mostrou melhor se comparado à Q60B lá de 2022. E só para encerrar aqui o vídeo, eu só acho uma pena que tanto a Samsung como várias outras marcas insistem em não utilizar recurso de escurecimento local nessas televisões que são mais de entrada. Afinal de contas, ter recurso de escurecimento local, além de melhorar o contraste, que no caso dessa televisão já é um contraste bom para uma televisão de entrada, só que além de melhorar o contraste, um recurso de escurecimento local iria ajudar muito a televisão a minimizar a probabilidade de você dar azar, por exemplo, e pegar uma unidade com vazamento de luz. E vamos lembrar que recurso de escurecimento local é uma coisinha que já está há certo tempo aí no mercado de televisões, e eu acho que já meio que passou da hora das marcas começarem a colocar esse tipo de recurso mesmo nas suas televisões mais básicas. Mas enfim, daí é uma questão pessoal, pelo menos a minha opinião é essa, é assim que eu penso. Eu sei que provavelmente iria encarecer um pouco mais a televisão, só que eu acho que poderia valer a pena ali, a depender do impacto que isso fosse ocasionar na qualidade da imagem. Mas agora quero saber a opinião de vocês. Gostaram, não gostaram do vídeo? Se alguém aí já tem a televisão, não esqueça de comentar aqui embaixo o que você está achando, com os pontos positivos e negativos, para estar ajudando a complementar esse vídeo. E lembrando mais uma vez, o apoio de vocês é extremamente importante, dando gostei, se inscrevendo no canal, e lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões, então sempre que aparece uma com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, e é de graça para entrar. Valeu quem acompanhou até o final, valeu, falou e até a próxima!